11h30, minha gente, muito bom dia! Estamos chegando a partir de agora, SCC Meio-Dia, com você até 1h15 da tarde, as notícias de toda Santa Catarina. Você tá bem aí? Você feliz do outro lado, a gente feliz aqui também. Maria Esther, bom dia pra você. Bom dia, Fernando, bom dia pra todo mundo que tá em casa. Terça-feira e a gente começando juntos, até 1h15. Obrigado por nos receber na sua casa, no seu trabalho, para te fazer companhia na hora do almoço. Vem com a gente a partir de agora, porque tem muita informação na nossa Santa Catarina. O assunto de hoje é passaporte da vacinação. Quer entrar em bares, eventos, restaurantes? Tomou a vacina? Pode entrar. Não tomou? Fica de fora. Essa é a ideia da Prefeitura de Florianópolis. O prefeito de Florianópolis já confirmou que um sistema de passaporte da vacina vai ser implantado no município. Outras cidades catarinenses planejam seguir a iniciativa. Mas você sabe o que é um passaporte da vacina? A gente conta tudo sobre isso no SCC Meio-Dia. Em Joinville, a discussão é a reforma da Previdência dos servidores da Prefeitura. Você vai entender o que deve mudar nas idades mínimas para se aposentar na cidade. Para desafogar uma manobra chamada de Heimlich. Agora, você sabe que técnica é essa? A gente conta os detalhes. Já, já. E quem aí sente saudade dos dias mais longos, as noites mais curtas do horário de verão? Adiante o seu relógio 1h. Acabou o horário brasileiro de verão. Pois é, faz tempo que você não ouve essas frases, né? Muitas entidades, principalmente do setor turístico, estão pedindo a volta do horário brasileiro de verão. E você, é a favor? Sim ou não? Daqui a pouco a gente conta essa história no SCC Meio-Dia. E hoje tem a Terça do Emprego aqui no SCC Meio-Dia. Tem o giro das vagas espalhadas pelo estado e também um bate-papo bem interessante para os trabalhadores que não querem tomar vacina. As empresas podem demitir por justa causa quem não se imunizar, sabia disso? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Estamos no ar, fique com a gente. Fala, minha gente, muito obrigado. Mais um dia, você na nossa companhia, a gente chegando na sua casa. Fazer o seguinte, vou liberar a partir de agora o WhatsApp para você já conversar com a gente, mandar para cá a sua opinião. Pois é, você vai opinando os nossos assuntos, as nossas reportagens. Pode criticar também, não tem problema. WhatsApp na tela a partir de agora. Vem conversar com a gente. Hoje a pergunta é bem simples para você aqui. Você é a favor ou contra ao horário de verão? Você gosta ou não? A gente sabe, não é mesmo, que o governo federal decidiu não implantar mais o horário de verão, mas a discussão voltou aqui para o Brasil e para Santa Catarina. Algumas entidades colocando aí a opinião de que talvez seria melhor, mais positivo para a economia de energia ter esse horário de verão. A gente hoje só quer saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Vai mandando pra gente aqui. E tem operação contra crimes ambientais acontecendo em Florianópolis. A ação foi deflagrada na manhã de hoje e conta com cerca de 70 policiais civis. São cumpridos 6 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. A operação investiga corrupção e associação criminosa de atos contra a ocupação indevida e danos ao meio ambiente na capital. Para denunciar situações ilegais, você pode ligar para o 181. Alguma irregularidade aí acontecendo perto de você? Denuncie. 181. 110 mil maços de cigarros contrabandeados foram encontrados em um micro-ônibus na BR-282, foi em Erval Velho. Olha aí, ó, as imagens para você. Erval Velho. A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira e as caixas estavam no compartimento de cargas e também nos assentos deste veículo. Claro que a polícia encontrou tudo. Os cigarros foram contrabandeados do Paraguai e estão avaliados em mais de R$500 mil. De acordo com o motorista, os produtos seriam de Cascavel, no Paraná, e seriam levados para Campos Novos. Essa carga seguia para Campos Novos. O condutor foi preso por contrabando e não tinha habilitação para dirigir este micro-ônibus. Bora lá de informação para você até 1h15 da tarde. Deixa eu falar para você o seguinte, na tarde desta terça-feira, hoje à tarde, em Pinhalzinho, Fabiano Kippermay vai dar o primeiro depoimento sobre a chacina que cometeu na creche de Saudades. Fabiano
vai ser escoltado do presídio de Chapecó e deve ser o último interrogado nesse processo de investigação. Ele é denunciado por 5 homicídios consumados e também por 14 tentativas de homicídio. O depoimento acontece hoje à tarde. Quem vai acompanhar tudo para a gente é a Andriele Zambonin. A draga Galileu Galilei, que começou a trazer areia nova para a praia, chegou no domingo a Balneário Camboriú. É com ela que os trabalhos de alargamento vão ser finalizados. O ciclo de dragagem dura em... A gente teve um probleminha, não é essa a informação. Daqui a pouco você vai ver a draga Galileu, que já está dando o que falar em Balneário Camboriú, mas segura um pouquinho aí, draga. Daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês de Balneário Camboriú. Seguinte, eu vou reforçar a informação aqui. Fabiano Kippermay, aquele adolescente que cometeu a chacina em uma creche de Saudades, será ouvido hoje à tarde. Pois bem, Fernando, como é que está essa investigação? A informação que a gente tem neste momento é que diversas pessoas já foram ouvidas nesse processo de investigação, na triste tragédia que aconteceu em Saudades, na pequena Saudades, no oeste catarinense, e que resultou na morte de 5 pessoas, entre elas 3 crianças. Todas as pessoas já foram ouvidas nesse processo e agora o último depoimento é justamente de Fabiano Kippermay, que além de tirar a vida de 5 pessoas, atentou contra outras 14 e, por fim, tentou também tirar a própria vida, foi resgatado, passou por alguns procedimentos médicos, clínicos, cirúrgicos e se recuperou. Hoje está no presídio de Chapecó. Agora à tarde ele presta depoimento para concluir o trabalho de investigação e depois deve ser denunciado pelos 5 homicídios e pelas 14 tentativas de homicídio lá na região oeste. Vem comigo, o drama vivido pelos mineiros da Coperminas. Alô, povo do sul do estado, estou falando da Coperminas, uma cooperativa de mineiros lá de Forquilinha, cidade que fica ao lado de Criciúma, no sul catarinense. Pois é, esse drama vivido pelos trabalhadores da Coperminas continua, está sem solução o problema lá. O leilão da Coperminas aconteceu na última segunda-feira e não teve nenhuma oferta apresentada. Qual é a ideia? A Coperminas faliu, agora a ideia é vender toda a estrutura para pagar a indenização. Só que não teve nenhuma oferta no último leilão que aconteceu nesta segunda-feira. Claro que isso trouxe uma frustração, não é mesmo, a estes ex-funcionários que há anos aguardam o pagamento das dívidas trabalhistas avaliadas em 35 milhões de reais. A empresa já foi a leilão outra vez, mas o lance ficou muito abaixo do valor mínimo. Bom, se vender pelo lance mínimo, que é de 23 milhões de reais, aí já é possível pagar pelo menos 75% das dívidas trabalhistas. Mas se vender pelo preço mínimo, viu, 23 milhões. Bom, a Coperminas é uma das 100 empresas que mais deve, ou que mais devem, para a Previdência em todo o Brasil. Enquanto isso, mais de 400 famílias vivem a angústia da espera pelas indenizações. A situação está cada vez mais insustentável para os mineiros, segundo o presidente da associação. Bom, isso porque no dia 31 de agosto, os títulos minerários podem perder a validade. E aí, com isso, o patrimônio pode voltar para a União e aí não dá mais para vender, para pagar as dívidas. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa situação, essa triste situação da Coperminas, sul do estado, e o leilão da estrutura, a venda da estrutura da Coperminas, para que esse recurso possa ser utilizado no pagamento da dívida desses 400 funcionários, 400 mineiros. Agora eu quero ver, gente, começou, hein? Um dia histórico para Balneário Camboriú e claro que o SBT estava lá acompanhando tudo de perto. Fernando, conta mais. Vocês lembram do projeto de engordamento da faixa de areia? Eu mostrei para vocês ontem aqui no SCC Meio Dia que a draga começou a trabalhar. Gente, já foi feito o mesmo procedimento recentemente na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Esticou bastante. Agora, em Balneário Camboriú, a ideia é tirar de 20 metros para 70 metros. Ou seja, a faixa de areia, onde ficam ali os turistas, os banhistas, pegando um sol, hoje 20 metros tem. Agora a ideia é esticar para 70 metros. Imagina só, a gente acompanhou o primeiro bombeamento da areia que sai lá do alto mar, do fundo do mar, a 15 quilômetros de distância. A draga joga esse material para a faixa de areia. Aqui está ela,
a Galileu Galilei. Vamos ver como é que foi? E claro que a gente quer mostrar aqui a expectativa do povo de Balneário Camboriú, que está realmente aguardando por esse engordamento. Vai ser bom para o banhista, vai ser bom para o turista, vai ser bom para o morador. E você confere agora a reportagem no ar. A draga Galileu Galilei, que começou a trazer areia nova para a praia, chegou no domingo a Balneário Camboriú. É com ela que os trabalhos de alargamento vão ser finalizados. O ciclo de dragagem dura em torno de 6 horas, que são as etapas de dragagem, que é a extração do material, a viagem dela cheia até o acoplamento, a atividade de bombeamento e também a viagem de volta para a jazida vazia. Então, assim, estar bombeando aqui na praia, ela vai estar bombeando de 4 em 4 horas, considerando que ela bombeia durante 2 horas. No interior da draga, 28 homens estão a bordo e executam todo o processo que vai mudar a cara de um dos cartões postais da cidade. A draga tem capacidade de armazenar 18 mil metros cúbicos de areia dentro de uma cisterna. Cada embarcação vai trazer de 10 a 14 mil metros cúbicos de areia. Nesse primeiro momento, a areia é escura, mas vai ganhar uma tonalidade natural a partir do momento em que o material for secando. Alguns trechos onde a obra acontece estão interditados, mas moradores e turistas já tiram fotos para registrar este momento histórico e estão ansiosos pelo resultado final. Eu acho fantástico, porque para o turismo, né, que o Brasil inteiro conhece, a praia vai ficar maravilhosa depois desse alargamento. A gente não tem como aproveitar o sol, né, devido aos prédios. Então agora com esse alargamento, com certeza vai ficar bem melhor. Quando eu venho com a família, quando eu venho com meus netos, eles não têm onde brincar quando a maré está um pouco mais alta. Então essa vai ser a grande diferença. Uma praia mais larga, mais bonita. Olha aí, gente, que maravilha. Segura essa imagem para mim, deixa eu mostrar para você. Olha só o tamanho dessa estrutura. É até difícil de acreditar que isso esteja acontecendo, mas está para a alegria de todos de Balneário Camboriú. Veja só, 15 quilômetros esse cano aqui, é um tubão grande assim, ó, que vai lá no fundo do mar. E aí começa a jorrar a areia junto com a água aqui, ó, para a faixa de areia. Você está vendo aqui onde a patrola amarela está aqui, ó? Essas máquinas estão trabalhando. Aqui já é o deságue dessa draga que está jogando areia. E assim vai, durante o dia inteiro, gente. Durante o dia inteiro, porque tem muita areia para ser trazida lá de alto mar para engordar em 70 metros a faixa de areia de Balneário Camboriú. Nessa imagem que você está vendo comigo, dá para ver como é estreitinha, né? Ó, aqui é a avenida principal lá de Balneário Camboriú, e aí você percebe como é estreitinha a faixa de areia. Agora imagina só acrescentando mais 70 metros. Vai ser espaço para correr, para tomar sol, para tomar banho de mar. Vai ser bom demais e, inclusive, Marister, isso já deve estar pronto nesta temporada. Então, bora curtir Balneário Camboriú. Bora, Fernando. Há muito tempo que eu não vou para lá curtir uma prainha, mas é um problema antigo já, né? Essa questão da faixa de areia, dos prédios. Também, né? E com esse engordamento, gente, o que vai trazer de turistas ainda mais, né, para a região? Muito bacana, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo, atualizando para vocês. Até a temporada, então, de verão, Fernando? Até a temporada já deve ter espaço lá para os turistas aproveitarem. Tem essa questão do sol também, né? Os prédios são muito altos, os prédios acabam encobrindo ali a luz do sol. Agora, com a faixa de areia um pouco maior, quem sabe dá para pegar um pedacinho do sol lá na frente. O sol fica um pouquinho mais, né? Agora a gente mostra um trabalho que está sendo feito por uma ONG da Serra Catarinense e que está ajudando a alimentar crianças em vulnerabilidade social. Fernando, a ONG realiza um café da manhã solidário para crianças e também para as mães dessas crianças. No começo, o café era servido só pela manhã, mas aí o horário foi ampliado e agora é durante todo o dia. Sheila Marcon mostra pra gente os detalhes. Um café quentinho, achocolatado, pão com mortadela, bolachinhas e muito mais. Uma refeição gostosa e reforçada para aguentar um dia inteiro pela frente. Há 3 meses, o projeto Criança Feliz do Instituto Social Casa Amarela oferece de segunda a sexta-feira um café da manhã para as crianças carentes de Lages. A ideia era alimentar as crianças e suas mães, mas as refeições foram ampliadas também para toda a família. Pessoas que, às vezes,
não têm o que comer em casa. Tem muito pai também vindo trazer os pequenos, então a gente acabou ampliando o horário e ampliando, né, a capacidade para a gente poder estar alimentando toda a família das crianças. Então a gente faz uma arrecadação bem bacana para que eles possam sair daqui bem alimentados e comerem algumas coisinhas que eles não comem durante, né, o dia deles. Cerca de 30 a 50 pessoas, em média, passam pelo Instituto Casa Amarela por dia em busca do café da manhã. E para alguns, às vezes, essa é a única refeição do dia. No último mês, a ONG serviu 2.500 cafés e mais de 5.000 pães. É um número bem bacana, a gente corre atrás para a gente poder estar distribuindo bastante. Sim, a nossa intenção é sempre poder ajudar mais e mais pessoas, não somente os cadastrados, como também as pessoas que vêm de fora, né? Os irmãos Luiz Antônio, de 10 anos, Edson, de 3 e Vitória, de 1 ano e meio, vêm quase todos os dias para tomar o café da manhã. Você gosta de vir tomar café aqui? Sim, é muito gostoso. A mãe conta que está desempregada e espera a vaga na creche para a filha mais nova para poder ir trabalhar. Enquanto isso, ela recebe ajuda com cesta básica e com o café da manhã para as crianças. Uma ajuda fundamental. É muito bom. Eles ajudam muito mesmo. Estão sempre de coração aberto, disposto a ajudar. E o meu filho é prova disso. Eles ajudam com roupa, eles ajudam com calçado, me ajudam com a cesta básica. Às vezes até um café que falta em casa, ele vem e fala para o chegado. Eles vêm e ajudam. Muito bom a importância deles existir, né? Eles estão aqui sempre de coração aberto para ajudar. Além da alimentação, agora o Instituto Casa Amarela está pedindo ajuda para construir um parquinho para as crianças neste espaço que fica do lado de fora da casa. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com o pessoal do projeto. A gente precisa cercar aqui o projeto, o terreno do projeto, e a gente quer fazer toda uma estrutura bacana, porque as crianças vêm tomar café, às vezes a gente está fazendo cafezinho para eles querem brincar, às vezes eles trazem uma bola de casa, só que a gente quer dar, né, um melhor conforto e dar um espaço bacana para que eles possam passar mais tempo aqui também, né? Infelizmente, a fome é a realidade de muitas pessoas. Só esse projeto tem mais de 400 famílias cadastradas, pessoas que vivem em situação de pobreza. Para conseguir ajudar tanta gente, o projeto conta com a solidariedade da comunidade e empresas. Então, quanto mais doações, mais famílias serão beneficiadas. Tem muita gente passando fome, muita mesmo aqui em Lages, assim, ó. Tem dias que o telefone da Casa Amarela toca mais de 40 vezes. O WhatsApp ali cheio de mensagem e, infelizmente, a gente não pode abraçar o mundo, né? Então, a gente prioriza os que a gente já tem cadastrado, principalmente as crianças, para que as pessoas fiquem bem assistidas. Não adianta tu querer atender um monte de gente, fazer o serviço pela metade, né? Então a gente procura sempre estar atendendo as pessoas da melhor forma, ajudando principalmente as crianças, e a gente faz o nosso melhor, né? Que projeto lindo, Shaina! Quem quiser ajudar também o Instituto Casa Amarela lá de Lages, pode doar qualquer valor através do Pix que está aparecendo aí na tela de vocês, ou fazer uma doação de alimentos para o café da manhã. Para isso, também pode entrar em contato pelo WhatsApp 49984098444. Tem também as redes sociais, é o @Casa Amarela Lages. Entra lá e faça parte você também dessa história bonita que a gente acabou de mostrar aqui. Vamos para a previsão do tempo agora? Terça-feira ensolarada aqui em Santa Catarina, um pouco de nuvens também. Existe sim a possibilidade de chuva isolada, gente, na região do litoral norte e também no oeste do estado. E é justamente nessas regiões que as temperaturas continuam ainda mais altas, né? Passando ali de 30 graus. Olha o oeste, chega a 33 agora à tarde. No meio oeste a máxima é de 32, Planalto Norte chega a 30. Olha a Serra, não é diferente, né? Máxima de 29 nessa terça. Sul do estado, mínima de 14, máxima de 27. Grande Florianópolis chega a 29. No Vale e no Norte, a máxima é de 32 graus. E para hoje, gente, ainda tem um alerta da Defesa Civil de vento forte para algumas regiões. Vamos colocar aqui no mapa para explicar para o pessoal dessas rajadas que podem chegar a 70 km por hora e são esperadas entre hoje e amanhã. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica, principalmente na região oeste até o Planalto Sul. Nessas áreas, o risco é moderado, viu, gente? Para ocorrências como destelhamento de casas, quedas de galhos, árvores e também da rede elétrica. Então, essa faixinha amarela aqui no mapa, fica aí esse alerta de ventos mais fortes, podendo chegar até 70 km por hora. Vale de hoje, ó, agora meio-dia, até amanhã às 9 da noite.
Recado dado. Agora vamos ver amanhã como é que fica o tempo? Quarta-feira, o tempo é de aberturas de sol, mais uma vez, aumento de nuvens. Então a gente vai ver esse sol de hoje com mais nuvens amanhã. Em cidades, então, do oeste, litoral sul, tem condição de chuva e até temporais com granizo, mas isso no finzinho do dia. E as temperaturas seguem altas, né, gente? Passando aí de 30 graus em praticamente todo o estado, mais uma vez nessa quarta. Blumenau, a mínima é de 16, máxima é de 34 amanhã. Xanxerê, Jaraguá do Sul, 33. Videira, no meio oeste, 32. Urubici, na Serra, gente, olha isso aqui, 31 graus. Quando, né, que a gente ia ver isso daqui no inverno, gente, na Serra. Itaiópolis, Planalto Norte, máxima é de 30, Floripa 28 e Tubarão, no sul do estado, a máxima é de 27. Isso até amanhã. A partir de quinta, a gente já vai começar a ver mudança no tempo, frente fria chegando, chuva e aí mais para sexta, as mudanças também nas temperaturas. Mas aí a gente vai atualizando para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso site, no scc10.com.br. Vamos abrir aqui e mostrar os destaques de hoje para você que está em casa, tá ligado também nas redes sociais. Santa Catarina terá 13 representantes nas Paralimpíadas de Tóquio. Aqui, ó, atletas catarinenses disputarão diferentes categorias. Tá lá para quem quiser dar uma olhadinha, ficar na torcida, acompanhar tudinho, todos os detalhes lá no SCC10 e também outras notícias aqui do estado. E olha, gente, ainda sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Arles Amaro, porque o período agora entre os dias 21 e 28 de agosto está marcando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. É uma campanha anual desenvolvida pela Federação Nacional das APAES, isso desde 1963. Coincidentemente, hoje, né, Arles, dia 24 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E para falar sobre esse assunto tão importante, que é divulgar conhecimento, né, sobre essas condições sociais das pessoas em situação de deficiência, tanto intelectual, múltipla, a gente vai conversar ao vivo agora então com o Arles, que está aqui no centro de Floripa e vai falar dessa campanha, né, Arles? Bom dia para você. Sim, Maria. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Campanha muito importante, né, para promover a inclusão e a igualdade das pessoas com deficiência que merecem ter as mesmas oportunidades que todos nós. Por isso, a Federação Catarinense das APAES está com uma campanha. O nome da campanha é Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. Para a gente transformar tudo aquilo que a gente conhece, o Brasil é um dos países que tem uma das leis mais avançadas do mundo quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência, mas na prática não é bem assim. Estou aqui com a dona Alice Kirten, que é a presidente da Federação das APAES em Santa Catarina. Dona Alice, a campanha dessa semana é isso, né? Promover inclusão e reforçar que a oportunidade tem que ter para todo mundo, né? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Na realidade, a campanha é a nível nacional, é uma campanha que já existe há muito tempo, através da Federação Nacional das APAES, mas cada federação e cada APAE desenvolve seus trabalhos. E a luta é constante, né? O tema é muito apropriado, né? Transformar conhecimento em ação, porque não adianta a gente ter, como você falou, diversas leis e não cumpri-las, né? A gente tem aqui em Santa Catarina um processo bem avançado, até de inclusão, mas ainda temos muito a trabalhar, muita capacitação a fazer aos professores que estão recebendo, aos nossos educandos, né? Porque não são só eles que têm que ser preparados para irem no ensino regular. As pessoas que vão recebê-los também têm que ser preparados. E esse é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, um trabalho muito interessante de capacitação permanente, né? Porque também os professores mudam. A própria acessibilidade. Então, é uma luta, sim, para que tenham consciência de que existem essas pessoas, que essas pessoas com deficiência têm direitos e que elas têm que ter oportunidade. Se elas têm oportunidade, tudo pode acontecer. Agora, dona Alice, eu vejo que a senhora está usando aí a campanha da camiseta, né? É tempo de transformar conhecimento em ação. Durante essa semana, são palestras, são ações? Como é que está se desenvolvendo essa campanha durante essa semana? Pois é, as nossas 197 APAES, com os nossos 23.500 educandos, né, estão fazendo cada um o seu trabalho de acordo com as suas possibilidades. Além de palestras, né, além de visitas a escolas regulares, que isso é muito comum. Claro que a pandemia está impedindo um pouco de algumas ações. Normalmente eles vão às praças, mostrar os trabalhos que eles fazem, convidam pessoas a frequentar a escola especial da APAE.
e assim fazem essas trocas todas. Mas é realmente o que a gente mais quer, que a população se conscientize das possibilidades desses nossos educandos. Eles não têm só limitações, eles têm possibilidade. E essas que a gente tem que oportunizar no mercado de trabalho, na escola regular, na sociedade como um modo geral. Inclusive no esporte, né, dona Alice? Hoje começa as Paralimpíadas de Tóquio. A senhora é mãe de atleta do nosso querido Gustavo Kirten. É também uma forma de mostrar que essas pessoas também têm plena capacidade de desenvolver diversas atividades, inclusive o esporte, né? Exatamente. Eu há pouco falava, tenta se colocar no lugar de uma pessoa dessa que tem limitações físicas, né? A gente perfeito não consegue fazer 1/3 do que ele se propõe. Umas pessoas que enfrentam grandes desafios, porque as pessoas, os empresários não querem investir muito naquilo que não é perfeito, sabe? E essa cultura a gente tem que tirar, né? A gente tem que tirar porque tem que se basear no respeito a uma pessoa que tem umas limitações, tem, mas olha as possibilidades que ela tem. Nas Olimpíadas a gente vê isso, que resultados fantásticos que a gente tem. A gente olha, às vezes uma pessoa diz, não acredito que ele conseguiu fazer isso com a boca, ou enfim. Então, só desse fato de olhar e você dizer, eu não consigo fazer nada disso com o corpo que tenho, já mostra o quanto que essas nossas pessoas com deficiência, de um modo geral, têm possibilidades. Vamos dar oportunidade para que isso tudo aconteça. A inclusão, o respeito e também a solidariedade. Muito obrigado, dona Alice Kirten, presidente, então, da Federação Catarinense aqui das APAES, dando esse recado, né? Muito importante, igualdade, inclusão e oportunidade para todo mundo. Maria, volto contigo. Nossa, Arles, muito bom, viu? Dona Alice, a mãe do Guga, nosso querido Manezinho, dando uma verdadeira aula de inclusão aqui ao vivo no SCC Meio Dia. Agradece ela com muito carinho, viu, Arles? E obrigada a você também pelas informações. Legal, né, Fernando? Agora sim, muito legal. E a gente incentivando aqui no SCC Meio Dia. Vem comigo aqui. Hoje o comentário de Cláudio Prisco está imperdível. Vamos falar das prévias do MDB. Sim, como partido, o maior de Santa Catarina já está se organizando para as eleições do ano que vem. Presta atenção, porque o MDB deixou para definir o candidato em fevereiro do ano que vem. Isso significa que Carlos Moisés pode disputar a reeleição pelo partido. Sim, é o que você vai ver no comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Agora sim, olha só. As equipes da Prefeitura de Joinville fizeram uma apreensão de mercadorias de ambulantes no centro da cidade. Fiscalização mais intensa para conter o comércio ilegal em Joinville. Deixa eu ir para lá ao vivo agora, conversar com o David Sacramento, que vai contar para a gente todos os detalhes. E aí, David, por que dessa operação, quantos ambulantes envolvidos e como a Prefeitura pretende regularizar esse trabalho por aí? Bom dia, David. Fernando, bom dia para todo mundo de casa que está nos acompanhando. É isso mesmo, foi uma operação conjunta entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O objetivo, de fato, coibir o comércio informal de ambulantes irregular no centro da cidade e que acabou resultando em 9 apreensões de produtos lá no centro. Eu estou nesse momento aqui com o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, que é o Paulo Rogério Rigo. Ele vai explicar para a gente que, de fato, antes de ser feita essa ação dessas apreensões dos produtos, foi de fato feito um aviso para as pessoas, uma orientação, não é mesmo? Bom dia. Bom dia a todos. Então, essa operação foi desencadeada com algumas secretarias do município de Joinville, né? Com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio da Polícia Militar. Então, nós tivemos uma preocupação desde o início, isso nos foi colocado pelo prefeito Adriano e pela vice Rejane, que nós tivéssemos um cuidado muito grande, porque são pessoas que estão ali, que dependem daquilo ali para o seu sustento. Porém, nós temos muitas demandas, através até dos próprios comerciantes e da população em geral, as ouvidorias que vêm para a Prefeitura, solicitando que houvesse uma fiscalização mais efetiva. Então, nós desencadeamos essa operação que não foi, na verdade, desencadeada na data de ontem. Houve um trabalho prévio através da Secretaria de Assistência Social, com abordagem desses vendedores, no sentido de orientativo, de que eles
poderiam regularizar o seu serviço, né? Foi dada, inclusive, oportunidade deles concorrerem a uma vaga de emprego com a atuação da Secretaria da Assistência Social, intermediando. Tá? Além disso, foram orientados de que haveria essa fiscalização mais efetiva. Então, na data de ontem, nós desencadeamos essa operação que ainda vai continuar, pretendemos prosseguir nesse trabalho de fiscalização. Paulo, as pessoas elas tiveram esses produtos apreendidos, eles de fato precisam realizar a venda, claro, para o sustento. Como é que eles podem reaver esses produtos caso eles queiram? Bem, esses produtos eles ficam armazenados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Os produtos perecíveis, eles têm um prazo de 24 horas para ser retirados, depois é dado o destino. E os produtos não perecíveis, eles permanecem por um período de até 30 dias, muitas vezes até mais, dependendo da disponibilidade de espaço lá na Secretaria. Então, o cidadão, ele pode, mediante o pagamento da taxa de apresentação do comprovante do pagamento da taxa de multa e a apresentação da nota fiscal ou das notas fiscais desses produtos, ele pode retirar os seus materiais que ficam lá depositados. Muito obrigado, secretário Paulo, aqui dando os esclarecimentos para a gente dessa operação que foi feita em conjunto. E agora, claro, nós vamos aproveitar para dar o serviço. Quem quiser regularizar sua situação como ambulante, o que é que deve fazer? Nós preparamos uma tela, já aproveita aí e tira uma foto da tela com o seu celular. Olha só, quem quiser obter a licença para trabalhar como ambulante, deve fazer a solicitação na unidade de concessão e permissões da SAMA, que fica na rua João Colim, e seguir, claro, as normas vigentes no Código de Posturas de Joinville, portando cópia do documento de identificação, comprovante de residência, carteira de saúde, no caso, claro, das pessoas que fazem manipulação de alimentos, e o endereço no qual pretende colocar o comércio. Depois disso, a Prefeitura de Joinville, através do seu órgão competente, vai formular o laudo para poder, de fato, conceder essa permissão da pessoa colocar o comércio no local que ela escolheu e, claro, se esse local estiver disponível. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, grande David Sacramento. David, fazer o seguinte, daqui a pouco eu te chamo, segura aí, porque nós vamos falar da reforma da Previdência para os servidores municipais de Joinville. A discussão da cidade, o David, inclusive, preparou para a gente as novas idades para a aposentadoria dos servidores, homens, mulheres. Então, David, segura! Já já eu volto conversar contigo e a gente fala tudo sobre previsão, ou melhor, Previdência em Joinville. Até já! É a previsão do que vai ser aprovado na reforma da Previdência. Você pegou, né, Marisa? Se virou, né, Fernando? Deu um jeito ali. Vamos lá. Fernando, diga. Você gosta do horário de verão? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu também gosto. Aquela sair daqui ainda tá dia. Aproveita o dia um pouco mais. Os dias ficam mais longos, né? Vocês aí de casa, nós mandamos a pergunta e vocês enviaram as respostas aqui pelo WhatsApp. Vamos ver o que está chegando? A pergunta é, você gosta do horário de verão? Você concorda com o horário de verão? O Rogério está por aí, Maria Esther. Ele diz, claro que eu sou contra, eu tenho que levantar cedo e dormir tarde. Obrigado, Rogério. O Rafael, de Balneário Pissarra, sou contra o horário de verão. Obrigado, Rafa. O povo não quer acordar cedo não, viu, Fernando? Olha aí, ó. Rosângela, de Barra Velha, minha opinião sobre o horário de verão, ótimo, super concordo. Tá aí. Edna Xavier, sou totalmente a favor do horário de verão. É a opinião da Edna. Opiniões divididas, né? É verdade, 2-2, hein? Vilmar da Silva, eu, Vilmar, sou a favor do horário de verão, já minha esposa é totalmente contra. 5-5. Oi, Maria. A Maria Regina Destre. Acho que não resolve nada o horário de verão, é a opinião da Maria. O que mais, Capô? Tem mais ainda. O Ricardo, eu sou a favor do horário de verão. Aproveitamos mais o dia, tanto para passeios quanto para serviço, e economiza energia. É o Ricardo que está opinando com a gente aqui. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro derrubou o horário de verão, mas essa discussão voltou a algumas entidades, não é mesmo? Colocando que seria um ponto positivo para a economia de energia no Brasil. Hoje aqui a gente só quer saber a sua opinião, então vai mandando que já já você pode aparecer aqui também no SCC Meio Dia. Fernando, a gente está, esse mês todo, na verdade, comemorando os 40 anos do SCC mês SBT, né? É o mês de aniversário, exatamente. Semana passada foi o dia mesmo, dia 19, né? O dia que completou 40 anos. E a gente continua ouvindo os telespectadores, né? Falando dessa relação com a emissora. Inclusive, o que a gente vai ouvir agora, lá de Criciúma, Fernando, ele é muito fã aqui da nossa programação e do SCC Meio Dia. Olha só. O que eu mais gosto é de assistir o programa Silvio Santos e o SCC Meio Dia, que é um jornal completo.
porque ao mesmo tempo que ele é gerado em Florianópolis, ele integra todas as regiões do estado. Você não perde nada do que está acontecendo em Santa Catarina de fato e tem uma duração, começa cedo, acaba tarde, então você consegue ficar ligado em todas as informações do estado durante o horário do almoço. Eu queria deixar um parabéns aí para toda a equipe do SCC, do Sistema Catarinense de Comunicações, família Amaral, e parabéns a toda a equipe de profissionais que garante que o estado de Santa Catarina tenha uma TV genuinamente catarinense. Esse aí é fã, né? Jafaromane, gente boa. Alô, Jafa! Um abraço, meu querido. Obrigado aí pelo recado. E a gente vai continuar neste mês ouvindo os depoimentos, a homenagem aos 40 anos do nosso grande SBT. Fernanda, a criatividade tem tomado conta das campanhas de vacinação contra a Covid-19, né? E não só o pessoal nas redes sociais, não. Os órgãos oficiais, as prefeituras, todo mundo entrando aí na onda para chamar a atenção, principalmente dos mais jovens. Pois é, a estratégia tem sido muito assertiva. É utilizada a criatividade, desenhos animados, personagens famosos, na hora de falar o seguinte: vai tomar vacina. O que marcou a sua infância? Ninguém tem paciência comigo. Foi uma música? Talvez um desenho animado. Uma novela mexicana que inclusive era exibida aqui no SBT. Acaba de me dar o melhor presente da minha vida. Vou te denunciar como ladrão. Fala alguma coisa, não fica assim. E quem nunca desejou ganhar o PlayStation do Bom Dia e Companhia? Agora o desejo mudou. É que o prêmio mais desejado da roleta é a vacina contra a Covid-19. Os personagens que marcaram época nos anos 2000 estão voltando a inundar as redes sociais. Agora o objetivo é outro, é incentivar os jovens a se vacinarem. Bem, rapazes, o café da manhã vai ser... As imagens que você está vendo são de campanhas oficiais de vacinação de algumas prefeituras. A estratégia de marketing tem dado certo, já que o público jovem foi o que menos apresentou resistência à vacinação. Elas são extremamente positivas, porque o que se visa exatamente é falar diretamente com o público a qual se interessa, né? Então, mais do que nunca, a gente tem visto essas comunicações mais transversais, horizontais e mais próximas das pessoas. E eu acho que dentro dessa questão agora também da vacinação, a gente atingiu muito bem esse público jovem. Podemos ver que foi esse público que foi vacinado, que teve menos resistência. Então, eu penso que também é mérito dessa forma de se comunicar com essa população. Criatividade é o que não falta para as campanhas. Tem Bob Esponja, 3 Espiãs Demais, Hannah Montana, On Direct e até clássicos do SBT, como o seriado Chaves e o programa Bom Dia e Companhia. Tudo bem. Beijão, tchau. Os idosos têm essa ideia de finitude da vida, enquanto que os jovens não têm ainda muito essa consciência, né, de que a vida pode ter essa finitude. Tudo é muito imediato, né, muito prazeroso nessa época. E nas nossas demandas de atendimento, o que a gente percebe é que os jovens também têm essa preocupação, né, em relação à volta à normalidade. Então isso também é um incentivo para eles procurarem a vacinação. E olha, o público-alvo foi atingido com sucesso. Nos comentários, muitas pessoas se identificaram. E teve até gente que levou o DVD da Hannah Montana para se vacinar. Ah, agora sim! Uma injeçãozinha e você estará de pé logo, logo! Joia! Esse remédio é genial! Nunca falha! O jeito divertido de chamar para a vacinação tem dado resultado. Em breve, adolescentes devem começar a se vacinar nas cidades do estado.
Nossa, muito legal. Que pessoal legal. bem criativo, né? Sim. Que é uma criatividade de pensar, né, no público dessa forma, né? Sim. Porque às vezes faz sempre o básico, o tradicional e acaba não chamando atenção, né, para as pessoas irem e fazerem isso. É algo que relembra o passado, né? Que faz a gente voltar aos nossos momentos de infância e chama muito atenção, querendo ou não, né? E aí essas campanhas que incluem jovens e que chamam, que a gente pode se identificar, a gente consegue entender a importância real da vacina. Mas realmente o jovem, ele tem acesso mais fácil à internet, ele tem uma agilidade maior para conseguir fazer o seu agendamento, então uma procura muito grande. Ah, mas se você não é da época 2000 e não conhece nenhum desses clássicos, pode ficar tranquilo, tem TikTok para a geração mais jovem também. Ela tá movimentando, tá movimentando. E por aqui a gente segue se divertindo com a nostalgia dos anos 2000 ou com as atualidades. E claro, se vacinando também. Fernando, você já fez até uma música para a campanha. Vale tudo para chamar atenção, né? Quer fazer, não? Faz. Puxa o TikTok aí, vamos gravar. Como é que é a mesma música? E passa ela lá no posto, toma vacina. Fala e tô imunizado. O Fernando, como TikToker, tá melhor como Tomei jornalista, a D1, né? vou tomar D2. Tomei a D1, vou tomar D2. Gostou? Gostei. Pelo motivo eu gostei, Fernando, para não perder a amizade. Alô, Paulo Henrique. Olha aí, Maria Esther. Santa Catarina chegou à importante marca de 80% da população adulta acima de 18 anos vacinada contra o coronavírus. A divulgação é da Secretaria Estadual de Saúde. O repórter Paulo Henrique está ao vivo e traz mais informações. Paulo, está prevista então a chegada de mais vacinas aqui para o estado, é isso? Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando. Gostei da cantoria, hein? É isso daí, terça-feira de sol agora para trazer uma notícia boa, porque pelo menos 80% da população adulta aqui de Santa Catarina já tomou a primeira picadinha contra a Covid-19. Ao todo, são 4.468.000 pessoas que receberam essa primeira dose, enquanto 1.740.000 pessoas receberam a segunda dose. O grupo prioritário, por exemplo, já ultrapassou os 70% com esquema vacinal completo. Olha só que notícia boa. E parece que essa fila vai continuar andando, porque ontem nós já recebemos, então, um carregamento, de 63 mil doses do imunizante da Pfizer e 56 mil da Coronavac. E tem prevista a chegada de uma nova remessa de 130 mil doses da AstraZeneca aqui para Florianópolis hoje, de onde vão sair, então, para ser distribuídas a todo o estado. Somente em agosto, somente no mês de agosto agora, foram 21 lotes de vacinas que chegaram a Santa Catarina. Então, notícia boa, né, gente? 80% da população adulta com a primeira dose já tomada contra a Covid-19, 70% do grupo prioritário com esquema completo. E tem mais doses chegando hoje a Santa Catarina, 130 mil doses da AstraZeneca. Volto aí para o estúdio. Boa, Paulo Henrique, obrigado pela informação, notícia maravilhosa. 80% da população adulta de Santa Catarina já imunizada contra o coronavírus, pelo menos com a primeira dose ou então a dose única. E agora hoje mais 130 mil doses chegando por aqui. E aí é para acabar, viu? É para completar a imunização dos adultos por aqui. Que bom, né? Boa notícia, Fernando. Quando chega a vacina, a gente tem prazer, né, em falar aqui no SCC Meio-Dia. Vamos lá, seguimos por aqui, porque agora a gente vai mostrar para você a situação da vacinação nesta terça-feira. Vem comigo, pode colocar a tela no ar. Mostra pra gente as regiões do nosso estado. Atenção, nesta terça-feira, hoje é dia 24 de agosto, Criciúma vacina 18 anos ou mais. Lages, da mesma forma, Lages já alcança a população de 18 anos. Blumenau, idem, 18 anos ou mais. Chapecó, 20 anos. Atenção você que mora em Joinville, vacinação para pessoas com 22 anos. Primeira dose, viu, gente? Essas cidades iniciais, Criciúma, Lages, Blumenau, Chapecó e Joinville, a gente está falando da vacinação de primeira dose. E Florianópolis está sem vacinação por idade hoje. A vacina é prioridade para a segunda aplicação nesta terça-feira. Aqui está, portanto, o calendário da vacina nesta terça em
Criciúma, Lages, Blumenau, Chapecó, Joinville e Floripa. Outros dados da pandemia para você que já aparecem na tela, a gente vai consultando a situação neste momento da pandemia de coronavírus no nosso estado. Agora a gente fala de ocupação de leitos de UTI Covid. Veja só, deu uma reduzida já na região da Grande Florianópolis, na região sul do estado. Ainda preocupante a região norte e também ali a do Alto Vale do Rio Uruguai, 50% de ocupação. Planalto com 29%, Oeste 63% e região do Vale do Itajaí 40% de ocupação neste momento. Ocupação de leitos de UTI. Próxima tela, você acompanhando comigo, ao vivo aqui os números da pandemia. Agora a gente vê a evolução dos casos ativos, as pessoas que neste momento estão contaminadas pela doença e perceba como o risquinho aqui já está apontando para baixo, a linha deste gráfico já aponta para baixo. Hoje no estado são 11.831 pessoas que estão sendo avaliadas, que testaram positivo para o coronavírus. Bom, em relação a óbitos, 27 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui em Santa Catarina. Os números da pandemia, você conferindo com a gente. Presta atenção, vem comigo aqui, daqui a pouco o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, a política, as prévias e a convenção do MDB. O destaque de hoje na política com Cláudio Prisco. Já já, você não pode perder, já é a marcha frenética dos partidos visando as eleições do ano que vem. Agora, scc10.com.br, pode encher a tela, socos e cadeiradas. Vídeo mostra briga generalizada em Food Park em Palhoça. Tem o vídeo? Dá play no vídeo, meu caro Fernando. Dá só uma olhada na confusão que aconteceu em Palhoça. As informações estão chegando pra gente lá no bairro Passa 20. A imagem está um pouco borrada para você não for ser surpreendido, não é mesmo? Para que você não seja surpreendido com as imagens que são bem fortes, hein? 15 pessoas, um verdadeiro quebra-pau. Voou cadeira, voou garrafa de cerveja. Veja só que os seguranças até tentam segurar ali os que estão envolvidos nessa briga, mas não conseguem não, viu, Nereu? O pau torou lá em Palhoça, que pena, né? Triste situação, 15 pessoas envolvidas. As imagens que chegam pra gente dessa confusão em um food park, agora a polícia vai investigar. Inclusive, um prejuízo gigantesco, viu? Para o proprietário desse food park em Palhoça, bairro Passa 20. Olha, ó, o sujeito chegou até a cair, viu? É cadeirada, é garrafa, uma briga generalizada em Palhoça. Que triste situação, hein? Que coisa feia, sair de casa para comer e arrumar briga no food park, aí fica difícil. Vamos lá, minha gente, vem comigo, tem notícia para você até 1h15 da tarde. Já está na hora? Mas já? Então bora lá, sem conversa, sem delongas. Maria Esther, vem contar tudo sobre as vagas de emprego nesta terça do emprego. Bora lá, roda a vinheta. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa com as vagas de emprego aqui no nosso estado. Como é que tá essa semana, gente? São quase 9.000 oportunidades espalhadas por aqui. A gente tem o nosso telão aqui. Vamos dar uma olhadinha, o pessoal vai separar. E aí você já pode se organizar, né, gente? Chapecó são 583 vagas, olha só, na região oeste. Uruçanga, no sul do estado, essa daqui eu peguei em homenagem ao Fernando Machado. Sua cidade natal, ó, 60 vagas por lá hoje, viu, Fernando? Criciúma, 228 vagas. Lembrando, gente, que nesse número aqui já estão inclusas as vagas para pessoas com deficiência. Florianópolis, 306 vagas. Brusque, 702 na região do Vale. Ó, Itajaí, Litoral Norte, 140 vagas. Joinville, 390 na maior cidade do estado. E Rio Negrinho, Planalto Norte, 217 vagas. Total, 8.659 pessoas com deficiência, 223. Tá aí, gente? Beleza, vagas de emprego. E ainda falando, né, nesse assunto, emprego, oportunidade, para você que já está trabalhando, tem um bate-papo importante. Vocês sabiam que as empresas podem demitir por justa causa quem não tomar a vacina? Eu convidei o Mourival Boaventura Ribeiro, ele é advogado, e vai dar mais detalhes dessa informação. Mourival, seja bem-vindo aqui ao SCC Meio-Dia. Explica pra gente, então, quem não quer se imunizar pode ser mandado embora, é isso? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Sim, numa análise extrema, sim, né? Numa análise, em última análise, sim, porque nós vivemos aí dentro de uma pandemia, existe um esforço
por todas as autoridades de saúde públicas, objetivando combater, né, os efeitos da pandemia. Como você bem colocou, a vacina é o único remédio hoje que existe para conter a pandemia. Então, as empresas, numa análise objetiva, podem sim, em caso de recusa do funcionário, rescindir o contrato por justa causa. Tá certo. E aí o profissional, né, que sofrer com essa questão de, não me vacinei, então a empresa pode me demitir, tem como recorrer, enfim, como que fica essa questão trabalhista mesmo, Morival? Olha, nós colocamos sempre que direito é tudo relativo. Nós não temos, o direito não é uma ciência exata, então o juiz, sempre ao julgar uma demanda, um processo, ele vai analisar o caso objetivo. Se a empresa alertou o funcionário, se a empresa efetuou algumas campanhas objetivando conscientizar aquele profissional da necessidade de tomar a vacina, ele atingiu a faixa etária. Hoje, praticamente todas as pessoas acima de 18 anos já estão aí imunizadas ou em vias de. E se ainda assim houver a recusa desse profissional, ela pode, no primeiro momento, suspender o contrato de trabalho dele, persistindo a recusa, rescindir o contrato. Ele recorrendo à Justiça do Trabalho, aí haverá a produção de provas, tanto por parte da empresa como por parte do empregado, e o juiz, após a análise dos documentos que lhe forem submetidos, vai julgar a ação procedente ou improcedente. Morival, é claro que a gente está falando agora das obrigações do funcionário, né, do trabalhador diante da empresa. Mas a empresa também tem um papel muito importante que pode ser cobrado, inclusive, pelos funcionários, né? Com certeza. Hoje você veja que a própria lei, lá em 2020, no final de 2020, houve um projeto de lei impondo às empresas a adoção de medidas legais, objetivando o uso de máscara, o próprio fornecimento de máscaras, higienização dos ambientes de trabalho, fornecimento de álcool em gel. Então, essas são obrigações da empresa, o outro lado é o contraponto da situação. A empresa tem que fornecer e tem que cuidar para que o ambiente de trabalho seja devidamente higienizado, sanitizado e que haja uma condição correta para que ele possa desenvolver as atividades. Tá certo, Morival. E como é que o funcionário, diante, né, de problemas com relação a isso, ao uso de máscara, distanciamento, a disponibilidade do álcool em gel, como é que ele pode chamar atenção, cobrar a empresa? Olha, empresas acima de 100 empregados, 50 empregados, dependendo do ramo de atividade, elas têm, é obrigado à constituição de CIPA, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Caso a empresa possua essa comissão, o funcionário pode recorrer aos membros da CIPA, aos dirigentes da CIPA, e questionar. Eles funcionam como são espécies de líderes, né, que coordenam essas atividades, e cobrar desses pessoais. Sendo funcionário de uma área administrativa, ele obviamente vai procurar o gestor, procurar o diretor, o gerente dele e cobrar e solicitar que seja disponibilizado caso não faça. Mas hoje o que a gente percebe é que a grande maioria das empresas tem sim cobrado e tem se preocupado com essa posição, porque numa via reversa também, conforme você bem colocou, essa responsabilidade, caso o empregado esteja ativo e contraia a Covid, ele pode vir, isso pode estar caracterizado uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, e a empresa aí pode sofrer, inclusive, uma penalização também e ser responsabilizada por esse fato. Tanto a gente vê essa preocupação da empresa com essa medida mesmo, né, de quem não quer se imunizar pode ser demitido por justa causa. Muito obrigada, viu, Morival, pelas informações e pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço, um bom dia a todos. Um abraço, tchau, tchau. Viu só, Fernanda? É bom estar ciente de tudo isso, né? Se é. E é um direito, né, do empregador falar o seguinte: não, eu quero a segurança para os colaboradores, aqueles que estão se cuidando desde o início da pandemia, aqueles que preservaram, não é mesmo, o distanciamento desde o início da pandemia, aqueles que se resguardaram, aqueles que decidiram tomar a vacina, aí um sujeito que não quer... Simplesmente não quer, né? Simplesmente por que não quer? Qual é a razão de não querer? Se existem 5, 6 tipos de vacina hoje à disposição, por que não quer? É um direito que o empregador tem. Bom, já que a gente está entrando nesse assunto, Maria Esther, já que a gente falou de vacina, justa causa,
eu vou fazer mais um convite para você vir conversar com a gente aqui no WhatsApp. É sobre a vacinação. Nós vamos trabalhar o assunto já aqui, o passaporte da vacinação. Né? Florianópolis já disse que vai fazer. Tomou a vacina? Pode entrar no evento, pode entrar no bar, pode entrar no restaurante, apresenta a documentação, o passaporte da vacina. Agora, se você não tomou, a conversa é outra. Entendi. Aí não é. Isso vale, então, agora a gente estava falando das empresas, vai valer para tudo, Eventos Fernando. que devem ser liberados agora na temporada, restaurantes, bares. Então é o seguinte, já manda para cá a sua opinião. O que você pensa sobre o passaporte da vacina? Não é mesmo? Só entrar nesses locais se estiver imunizado. Deixa a sua opinião aqui, já eu vou trazer a reportagem, a gente aproveita também para saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto. Tá bom, Maristela? Combinado, Fernando. Vamos lá, imagina essa situação, presta atenção comigo agora aqui, Maristela, presta atenção, que essa aqui eu até ensaiei, viu? Essa aqui até ensaiei. Olha só, você está no restaurante almoçando, né? E de repente alguém começa a se engasgar, e aí o assunto começa a ficar sério. A pessoa está sufocada, começa então uma correria, todo mundo tentando ajudar. E então uma pessoa pergunta, alguém sabe fazer a manobra de Heimlich? Eu responderia, não. Pois é. Você conhece a manobra de Heimlich? Já ouvi falar, mas não sei fazer não, Fernando. Eu nem ouvi falar, não tinha. Essa é a cena bem... poderia ser uma cena bem famosa de um filme, mas pode acontecer na vida real, né? Uma pessoa se engasgar. E existe uma técnica para você ajudar, mesmo se você for um leigo, ajudar a pessoa a desafogar. Salvar uma vida. Salvar a vida. Salvar uma vida. Eu vou ficar aqui atento que eu quero aprender isso, Fernando. Deixa eu chamar ele, o Cleiton Ramos, o repórter das causas inusitadas. Aí está ele. É a manobra de Heimlich. Se eu estiver falando errado, também pode me corrigir, não tem problema. Manobra de Heimlich, que pode salvar vidas. Eu e Maria Esther estamos curiosos para conhecermos. Ô, Fernando, quando você estava descrevendo aí, eu estava sentado imaginando, né, a situação numa mesa de restaurante, né? Primeiramente, boa tarde para você, para a Maria e quem nos acompanha. E fiquei imaginando isso, fechei os olhos e fiquei viajando na sua bela narração sobre essa situação. E procede. Enquanto a pronúncia, tem gente que fala Heimlich, tem gente que fala Heimlich, o certo é que essa técnica leva o nome de um médico que descobriu esse método de salvar vidas, o Henry Heimlich. Apesar do sobrenome, ele nasceu nos Estados Unidos e morreu no ano de 2016 com 96 anos de idade. E olha só uma curiosidade, ele morreu em dezembro de 2016, mas usou a técnica pela primeira vez no ano da sua morte, no mês de maio, justamente um estabelecimento comercial, e aí foi batizada a técnica de Heimlich, de forma oficial. Estou aqui ao lado da capitã médica da Polícia Militar de Santa Catarina, né, a policial militar, a Ariana, a capitã Ariana, que vai explicar para a gente agora o método na prática, contando com a participação do soldado Alves, e a gente agradece o pessoal do 7º Batalhão pela gentileza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, então, explicar como é que funciona, passo por passo aí. Geralmente, quando a pessoa está com uma obstrução de corpo estranho, né, ela tem uma posição que ela está engasgada. E aí a gente pergunta, o senhor está bem? O senhor está bem? Ele não vai responder. Posso te ajudar? Pode ajudar. E aí você se identifica, olha, eu sou policial militar, eu vou te ajudar, eu vou atrás do senhor, tá bom? Então, eu dobro aqui a perna, coloco a mão em cima da região umbilical e faço um J invertido. Olha aí. Opa, acabou expelindo. Acabou expelindo o corpo estranho. Né? Entrega para a pessoa e automaticamente ela já volta a ter a consciência. Isso, ela já volta a ficar melhor. É uma técnica que está em casa acompanhando, pode aprender também? Qualquer pessoa pode aprender essa técnica? Pode aprender sim. Tá? Então, a gente dobra ali, faz um J invertido, e caso ela vier a desfalecer, a gente põe ela no chão e chama ajuda e faz outras manobras aí. Agora a gente preparou rapidinho, a capitã também vai fazer a simulação em uma criança. Vamos lá então, capitã, como é que funciona? Eu recebo uma criança, ela está engasgada, né? Então, o que a gente faz? A gente verifica, abre a boquinha dela, não tem nada. Eu vou colocar do contrário, o tronco mais baixo que a cabeça, e vou fazer 5 taponagens na região interescapular. 2, 3, 4, 5.
Seguro a cabeça, volto e faço 5 compressões na região intermamilar. 1, 2, 3, 4, 5. Verifico, não saiu. Repete. 1, 2, 3, 4, 5. Volta e faço de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Identifiquei um objeto. Eu tiro com pinça. Ela começa a chorar. E aí a gente põe na posição de recuperação e encaminha para o hospital. Essa técnica é muito usada na emergência da polícia, né? Muitos policiais acabam salvando vidas, né, de pessoas que estão em casa, desesperadas, uma mãe que não sabe o que fazer na hora. Sim, positivo. E é uma técnica que realmente salva vidas. O Copom, ele vai auxiliando, né, a pessoa que está em casa, né, para fazer essas manobras corretamente. Agora, depois disso tudo, o conselho é procurar um médico, né, para fazer um check-up tudo certinho. Sim, para ver se ficou alguma sequela nesse engasgamento. A senhora ensina policiais aqui diariamente sobre essa técnica? Sim, a gente ensina no curso de formação dos soldados, dos sargentos e dos cadetes. E já houve relatos, né, de policiais que usaram essa técnica no dia a dia? Sim, quase diariamente eles utilizam essa técnica. Tá certo. Obrigado pela participação, bom trabalho para todos aqui do 7º Batalhão. Está aí um pouco mais da técnica de Heimlich ou Heimlich, fica a seu critério aí. O certo, aí não tem dúvida, né, como o sobrenome, é que esse tipo de técnica de situação tem salvado muitas vidas e a gente teve a oportunidade de mostrar para você aqui agora no SCC Meio-Dia. A gente espera que a gente nunca possa usar, né, o Fernando e Maria Cibele, mas se um dia a gente for, ou melhor, Maria Esther, se a gente for precisar usar, a gente já aprendeu um pouco mais dessa técnica que realmente é impressionante. Voltamos aos estúdios. É isso mesmo, Cleiton. A gente espera nunca ter que usar, mas se for preciso, a gente aprendeu agora. Obrigada, viu, pelas informações. Agradece todo o pessoal aí também. Aprendeu, Fernando? Simples, né, Cleiton? Obrigado, ó, o pessoal aí atendendo a gente da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, explicando. Viu como é simples, gente? Todo mundo pode aprender, porque essas situações, não é mesmo, Maristé? Elas não avisam onde vão acontecer, onde você vai encontrar uma criancinha engasgada ou até mesmo um adulto. Então, a técnica de Heimlich, você bota a sua perna entre as pernas da pessoa que está engasgada. Então vai por trás, né? Por trás, você vai por trás, bota a sua perna no meio da perna dela. Abraça. Abraça ela, forte aqui. E faz o J. Faz o movimento de um J invertido, ó. Aqui. Vou pegar de lado aqui, viu? Ó. Pega aqui, J invertido. Ó, J invertido. J invertido. Hã? Até a pessoa expelir. E a da criancinha ali eu já conhecia, De costas ali, né, Fernando? Você bota a criancinha de bruço no seu braço, né, um pouquinho para baixo assim, e tapotagens, né, nas costinhas assim, ó, tapotagens, dá 5, desvira e vê se consegue tirar. E daí no peito 5 também, como ela mostrou ali. E aperta o peitinho dela aqui entre as duas tetinhas. Legal, né? Bom a gente ter esse conhecimento também, Fernando. Gostei. Simples e né, a gente não espera, mas essas situações não avisam onde vão acontecer. Tá aí a técnica de Heimlich ou Heimlich para você aqui no SCC Meio-Dia. Bora de informação. Vou falar agora de reforma da Previdência. Vou falar da reforma da Previdência para os servidores públicos de Joinville. Foram 14 votos a favor do projeto, que ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara Municipal de Vereadores e, por fim, então, a sanção do prefeito. Quem explica para a gente todas as informações ao vivo, direto de Joinville, é o David Sacramento, que acompanhou essa primeira votação na Câmara Municipal. Então, ainda falta mais uma votação, falta passar pelo plenário da Câmara e, por fim, a aprovação, não é mesmo? A sanção do prefeito Adriano Silva. Neste momento, o que diz o projeto? O que mudaria caso a proposta fosse aprovada na Câmara Municipal de Vereadores, hein, David Sacramento? O que deve mudar na aposentadoria dos servidores públicos de Joinville? É isso mesmo, Fernando. Foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Joinville, na primeira votação, a reforma da Previdência dos servidores municipais de Joinville. Tudo isso com 14 votos a favor. Além, claro, houve 4 votos contrários e uma abstenção também nesta votação de ontem. O ajuste da alíquota é uma das principais reivindicações, né? Vai ter aí uma adequação neste ajuste que passa de 11% para 14%. O projeto que foi enviado pelo governo Adriano Silva inclui
inclui também um projeto de lei com a reforma da Previdência, a proposta de emenda à lei orgânica do município e o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar. Fernando, a alteração das idades também para a aposentadoria está entre as mudanças dessa reforma da Previdência. Vai ter, claro, uma idade mínima para o servidor municipal público daqui de Joinville se aposentar, e que são as seguintes. No caso das mulheres, 60 anos se requisitarem a aposentadoria até 2023, 61 anos se solicitarem a aposentadoria entre 2024 e 2025, e a idade de 62 anos se requisitarem o benefício a partir do ano de 2026. Agora, no caso dos homens, 63 anos se pedirem aposentadoria até 2023, 64 anos se eles requisitarem entre 2024 e 2025. E, por fim, homens com 65 anos se requisitarem aposentadoria a partir do primeiro dia do ano de 2026. Só lembrando mais uma vez, Fernando, que agora vai ter uma nova votação daqui a 10 dias corridos e depois esses projetos aí vão ser levados para a sanção do prefeito Adriano Silva. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, David Sacramento. A informação ao vivo, direto de Joinville, na tela do nosso SBT. Então, primeira votação, reforma da Previdência já aprovada na Câmara. Agora segue para uma segunda votação e, por fim, a sanção do prefeito Adriano Silva. O David acompanhando, claro, que muda a vida dos servidores públicos municipais de Joinville, os atuais e também aqueles que ainda vão trabalhar, não é mesmo? Que ainda vão se colocar à disposição da Prefeitura, e é por isso que a gente está dando foco total para a reforma da Previdência de Joinville, acompanhando a tramitação na Assembleia, não, na Câmara Municipal de Vereadores. Corrija aí, Fernando Machado. Vou voltar no assunto da chacina que aconteceu em Saudades. Dá só uma olhada, nós vamos conferir agora como está a movimentação em Pinhalzinho. Isso porque Fabiano Kippermayer acaba de chegar no Fórum de Pinhalzinho para o primeiro depoimento depois da chacina que cometeu em uma creche de Saudades, tirando a vida de 5 pessoas, entre elas 3 crianças e 2 professoras, e ainda atentando contra a vida de outras 14 pessoas, por isso ele deve responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A Andriele está no ponto, então Andriele Zambonin, conta para mim essa movimentação aí em Pinhalzinho e também o desfecho desta investigação, quero ver. Olá para vocês aí no estúdio e para todos que nos acompanham. Nós já estamos aqui no Fórum da Comarca de Pinhalzinho, onde daqui a pouco vai começar a segunda audiência do caso da chacina em Saudades, uma tragédia que deixou 5 mortos. Como vocês podem ver aqui nas imagens, as ruas estão isoladas, o quarteirão está isolado, nenhum carro tem autorização para passar, várias viaturas da polícia, vários policiais já posicionados na rua, esperando. Por enquanto, o fórum ainda está fechado, daqui a alguns minutinhos o fórum já vai abrir, então as testemunhas vão poder entrar e também, e o grande momento, o momento mais aguardado dessa audiência é o depoimento do Fabiano Kippermayer, o autor da tragédia, autor confesso, inclusive, dessa tragédia. Fabiano Kippermayer deve ser o último a falar na audiência de hoje, ele será interrogado e no seu direito de réu, pode ficar em silêncio. Nós conversamos também mais cedo com o advogado de defesa do caso, o Demétrios Eugênio. Ele nos disse que que já apresentou ao juiz um laudo em que diz que Fabiano Kippermayer sofre de esquizofrenia. Esse laudo será avaliado pelo juiz e hoje também deve-se ter um resultado aí desse laudo. Um laudo que é uma prova criada pela defesa, pelo advogado de defesa, com a assinatura de um médico e de 2 psicólogas que avaliaram todo o perfil de Fabiano Kippermayer. A gente segue acompanhando todos os detalhes, daqui a pouco devem chegar mais escoltas. Fabiano vem do presídio de Chapecó, ele vem escoltado até o Fórum de Pinhalzinho e aqui, então, ele deve dar o seu primeiro depoimento em juízo, do caso. Eu volto com vocês aí no estúdio. 12h38, obrigado Andriele Zambonin, que está no Oeste, que está em Pinhalzinho acompanhando então a movimentação desta audiência, segunda do caso da chacina de Saudades. Hoje Fabiano Kippermayer será ouvido, deve ser inclusive o último a ser ouvido nesse processo de investigação para depois a sentença, o julgamento com relação a este caso. A defesa tentando comprovar que Fabiano apresentava distúrbios
sofria de esquizofrenia, mesmo assim o Ministério Público investindo, até porque este é o anseio, a expectativa desta comunidade, de um estado inteiro que chorou a morte de 5 pessoas nessa chacina em Saudades. É a resposta que a comunidade, que esses familiares esperam neste momento. Agora um assunto que está gerando muitas polêmicas, sabe o que é? Mostra aqui, o passaporte da vacina. Fernando, que história é essa? Que papo é esse, Fernando Machado? Seguinte, o prefeito de Florianópolis já confirmou nas redes sociais que vai implantar o passaporte da vacinação. O que significa? É liberar a entrada de determinadas pessoas mediante a apresentação do documento, onde garante, confirma que essa pessoa foi imunizada com a vacina contra o coronavírus, especialmente quando a gente fala, não é mesmo, de imunização completa. Bom, isso deve servir para eventos, isso deve servir para bares, é a decisão que a Prefeitura de Florianópolis já tomou e deverá implantar nas próximas semanas na cidade. Bom, claro que foi um assunto que ganhou repercussão em todo o estado, algumas cidades já se manifestaram. São Paulo chegou a anunciar que faria também o passaporte da vacina, já voltou atrás. Criciúma, da mesma forma, mas em Florianópolis o prefeito garante que vai ter o passaporte da vacina. Então, Paulo Henrique, conta pra gente, Paulo Henrique, os detalhes do passaporte da vacina. Comprovar a imunização para acessar espaços públicos e coletivos, além de poder participar de eventos. Uma ideia que vem ganhando força, já planejada em outros estados brasileiros e que inclusive já tem presença confirmada aqui em Santa Catarina. Eu acho que é bem legal porque o pessoal vai criar mais conscientização e a galera vai se vacinar, né? As pessoas mais jovens, hoje em dia eu tô sabendo na internet que tem bastante pessoas se não querendo vacinar. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque todas as pessoas vão entender que a vacina é necessária, as vacinas salvam vidas, então é muito importante todo mundo ser vacinado. Eu acho que é muito importante, até porque tem muita gente negligenciando ainda a importância da vacina. E é uma forma realmente de a gente poder monitorar isso. A ideia é de criar um passaporte, mas não é qualquer passaporte não, é o passaporte da vacina, onde pessoas com as 2 doses contra a Covid podem se cadastrar através de um aplicativo e ter acesso a shoppings, restaurantes e diversos outros eventos. Tudo isso pensando numa menor circulação de pessoas não imunizadas ou com doses atrasadas em locais onde podem haver mais pessoas. O passaporte da vacina é um instrumento que vários municípios no Brasil estão querendo utilizar, né? A CNM fez uma pesquisa, 55% dos municípios, 1.046 municípios, concordaram em aplicar esse tipo de instrumento. Vários municípios, nessa pesquisa que foi realizada, né, informaram que não só já vão tomar essas medidas, como também para facilitar, né, nós vivemos numa era digital, para facilitar, vão estar disponibilizando, cada prefeitura com seu aplicativo, vão estar disponibilizando um cadastro nesse aplicativo que vai permitir com que possam verificar os dados do cidadão e comprovar que realmente ele foi vacinado. Através das redes sociais, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, já confirmou que o método será utilizado no município. Outras cidades, como Blumenau e São José, estão estudando a possibilidade de implementação. Na pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, das 163 cidades catarinenses participantes, 112 concordaram com a medida, um dos índices mais altos do país. Eu acho que num lugar onde a cobertura vacinal é muito alta, como é o caso aqui de Santa Catarina, né? Por exemplo, em Florianópolis, nós já estamos com mais de 98% da população adulta que recebeu a primeira dose, pelo menos. Daqui a pouco esse passaporte ficaria irrelevante. Se a gente pudesse contar 100% com a educação das pessoas, talvez isso não fosse necessário, né? Mas é um incentivo, eu não vejo como não existe um prejuízo, né, do ponto de vista da parte negativa de ter isso para o sistema imunológico, não tem nenhum. Do ponto de vista social pode ser discutível, porque você está obrigando uma pessoa a tomar
uma atitude que tem como objetivo o bem populacional, a melhor opção é sempre a educação das pessoas e conscientização. Mas a medida não agrada a todos. O setor de eventos já confirmou que vai esperar deliberações sobre, para poder então pedir uma revisão da decisão. No nosso entendimento, a exigência de passaporte de vacinação para frequentar bares e restaurantes é uma medida precipitada e sem justificativa técnica. Alguns países da Europa e alguns estados dos Estados Unidos têm feito essa exigência, porém há um motivo. Lá, a taxa de adesão da população à vacinação é baixa, em torno de 50%, enquanto que no Brasil é próximo de 100%. Chegaremos nessa temporada com praticamente 100% da população vacinada com a primeira dose e uma boa parte com a segunda dose. Logo, não há motivo técnico para essa exigência. O Fórum de Turismo da Grande Florianópolis se coloca totalmente contrária à discussão desse assunto neste momento. Nós entendemos que o setor tão abalado nesses 500 dias de pandemia, tão afetado, tão magoado, precisa de notícias positivas. Não dá para impor ao empresário novas restrições, não dá para impor ao empresário novos custos. Aí está a opinião daqueles que são contrários à decisão já anunciada pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, de implantar na capital catarinense um passaporte da vacinação. Na prática. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Deseja entrar no estabelecimento? Por favor, apresente seu documento. Foi vacinado? Deixa eu ver. Vacinado? Se não foi vacinado, infelizmente não poderemos deixar entrar. É assim que deve funcionar na capital. Criciúma recuou. São Paulo também. Mostro para você agora o que disse o prefeito de Balneário Camboriú, um dos municípios mais turísticos do nosso estado. Estou sendo questionado sobre medidas que vão exigir passaporte de vacinação em alguns municípios. Informo que tal medida não será adotada em Balneário Camboriú. É o que disse Fabrício Oliveira. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Continua respondendo para a gente lá no WhatsApp do nosso SCC Meio-Dia. Bom, a opinião de hoje sobre esse assunto é a seguinte: tudo pode mudar, até mesmo pelo avançar da imunização em Santa Catarina. Mas, se eu fosse você, que deseja visitar Florianópolis ou que mora na capital do estado, já garante, né? Já carimba o passaporte para depois não ter problema. Você imagina, a família inteira vai jantar, aí você não pode porque você não tem o passaporte carimbado com a vacinação. Ah, todos os amigos vão naquele rolezinho, naquela festa que está liberada, que vai ser no final do ano. Ah, não, você não pode entrar porque a tua caderneta não está em dia. Daí fica chato, né? Então já aproveita, né? Aproveita que tem dose aí no estado chegando, já toma a vacina, toma a primeira, toma a segunda também e acaba com essa conversa, tá bom? Bora lá! Durante a pandemia, ficou ainda mais claro como a ciência é fundamental. Aliás, não, ficou mais claro não, ficou evidente, ficou unânime o quanto a ciência é importante para a gente. Mas, por outro lado, o calendário de eventos científicos também foi muito afetado nesse período. Por isso, a FAPESC vai investir R$ 3.600.000 na retomada deste setor, eventos científicos. Arlis Amaro está chegando agora com tudo o que interessa sobre este assunto. Começa dizendo para a gente o que significa eventos científicos, para ficar mais claro. Viu, Arlis? Bom dia. Bom dia, Fernando. Vamos lá. Bom, os eventos científicos são aqueles que debatem, né, pesquisas, novas tecnologias. Como você comentou, nessa pandemia ficou muito evidente, né, o quanto a gente depende da ciência, da tecnologia, da inovação para melhorar a rotina de todo mundo, né, principalmente numa adversidade como essa aí que aconteceu durante a pandemia. Então, por isso, a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e também à Ciência aqui de Santa Catarina, está liberando, incentivando aí que esses eventos aconteçam, né? Os eventos podem ser tanto presenciais quanto online. É claro que os presenciais vão precisar respeitar aí uma série de critérios, né? Mas como é que vai funcionar, Fernando? É um edital, o edital Pro Eventos, que vai abranger todo o estado. Essa é uma preocupação, inclusive, da FAPESC, para que essa verba, esse incentivo, seja direcionado a várias regiões do estado. Então, a FAPESC vai abrir um edital para que as instituições que pensam em realizar esses eventos, esses debates, né, essas discussões sobre tecnologia, ciência e inovação,
recebam então esse incentivo para realizar os seus eventos. São 2 editais, um vai abranger até maio do ano que vem e o outro até dezembro do ano que vem. Então vai abranger aí uma parte aí desse ano e ainda o ano que vem inteiro, 2022 inteiro. Como é que vai funcionar? São editais que vão abrir as inscrições, mas hoje, daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, vai ter uma live para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser saber como é que vai funcionar esse edital. Então, no Facebook da FAPESC e também no canal do YouTube, às 2 horas da tarde. Depois da tarde a nossa, vai começar aí então essa transmissão, dá tempo de assistir nossa programação e depois correr lá para tirar a sua dúvida. São 3,6 milhões de reais, esse valor inclusive é o dobro do que foi liberado do ano passado, tudo para que esses eventos voltem a acontecer com segurança, mas que esses debates aconteçam porque realmente eles são muito importantes, viu, Fernando? Volto contigo. Obrigado, Arles Amaro, direto da Felipe Schmidt, o centro nervoso da capital catarinense. Olha o povo vai, o povo vem, a Felipe Schmidt. Obrigado, Arles. A informação ao vivo aqui na tela do nosso SBT. Vamos lá, hoje tem Liga dos Campeões na telinha do SCC SBT. O jogo é entre o PSV e Benfica e quem faz o convite agora para esse jogaço é o narrador Luiz Alano. Meus amigos, Luiz Alano na área fazendo um convite especial para você. Hoje é dia de Liga dos Campeões da Europa aqui na tela do SBT. A partir de 15 para as 4 da tarde, o duelo entre PSV Eindhoven da Holanda contra o Benfica de Portugal, valendo uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Benfica do técnico Jorge Jesus, conhecido do público brasileiro, ex-técnico multicampeão do Flamengo e de jogadores brasileiros conhecidos como Lucas Veríssimo, ex-Santos e Everton Cebolinha, ex-atacante do Grêmio. O PSV da Holanda, time que revelou Ronaldo e Romário para o público europeu. Você é nosso convidado. Estarei na transmissão com a Nadine Bastos, com o Mauro César Pereira e com o João Venturi. Hashtag Liga no SBT. O pré-jogo começa às 3h45 aqui na tela do SCC SBT e você não vai perder não, né? Jogão aqui para você, então não perde. Bora lá falar de horário de verão? Você é a favor ou contra a volta do horário brasileiro de verão? Revogado em 2019, algumas entidades aqui de Santa Catarina querem a volta do horário. E nas ruas, qual o sentimento da população, dos comerciantes? É o que você vai ver agora na reportagem. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em 1 hora. Vinhetas assim você estava acostumado a acompanhar na programação do SBT. Mas de um tempo para cá, elas acabaram sumindo junto com o horário de verão. Agora, para explicar melhor essa história, precisamos voltar décadas atrás. Ele foi criado nos Estados Unidos e adotado pela primeira vez em 1931 por Getúlio Vargas. Desde então, foi e voltou várias vezes, sendo usado principalmente por estados do Sul e Sudeste desde 1985, mas acabou sendo revogado pelo governo federal em 2019. Nos estados onde o horário era adotado, o assunto foi o mais debatido. No Rio de Janeiro, muitos cariocas foram contrários à decisão. É triste. Os cariocas vão sentir demais e todo praiano. Esse economista, na época, apoiou a medida do governo. E a argumentação foi uma mudança de comportamento dos brasileiros. As pessoas passam a usar menos energia elétrica para a luz, mas gastam mais no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado hoje é o grande vilão, não é mais a luz. Então, esse efeito já está neutralizado, né? O ganho está neutralizado. O Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota alegando que a contribuição do horário de verão é limitada, tendo em vista que nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população. A nossa produção entrou em contato com a Celesc para saber o quanto de energia elétrica foi economizada nos últimos anos e nos informou que esses dados seriam disponibilizados pela ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa, por sua vez, disse que o horário de verão é um programa do Ministério. O governo federal teve como base uma pesquisa popular que apontou que 53% dos brasileiros queriam o fim do horário. Mas em Santa Catarina encontramos números diferentes.
Algumas entidades, principalmente do setor turístico, defendem o retorno do horário de verão. É o caso da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele impacta de uma forma positiva para a maioria dos estabelecimentos, para a maioria das regiões do país, favorecendo, inclusive, o próprio hábito de consumo do happy hour. O presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa Catarina participa de um movimento que pede a volta do horário de verão. Nós entendemos, nos enganjamos nisso, e vários estados da federação, principalmente os destinos turísticos, que são beneficiados com isso, porque permite um aproveitamento melhor das praias, né? O litoral, principalmente, tem essa vantagem de ter esse horário ainda de sol expandido. Nas ruas, comerciantes e população, pelo menos na maioria dos entrevistados, querem a volta do horário. Antigamente nós tínhamos, não é nem pela pandemia, antigamente nós tínhamos 8 horas da noite, calçadão lotado, loja cheia, né? Hoje em dia, 7 horas, 6h30, já morre tudo por causa do horário de verão, né? Eu acredito que é ótimo, né? Facilita muito, né? O dia fica mais longo, bem mais produtivo, né? Eu acho que deveria voltar, tá? Que o pessoal aproveita mais o dia, né? Tem muitas coisas para fazer, tem pessoas que não conseguem fazer a situação, tipo, quer, sei lá, fazer alguma coisa e não consegue pelo motivo do horário. Eu sou contra, porque eu levanto todo dia às 4 horas da manhã, se trocar horário até eu me acostumar, vai ser muito difícil. E outra, 6 horas, o sol está lá em cima, 6 horas. Isso aí, para mim, o meu horário é esse aqui, esse que permanece. Até o governo federal decidir, a vinheta do horário de verão continua nos arquivos do SBT. E aí, sentiu saudade? Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em 1 hora. Fernando, tem quem goste, tem quem não goste, você aí. Nós estamos com uma enquete também no Instagram, no SCC10, sobre esse assunto, lá no @portal SCC10. O pessoal tá ali participando, Fernando, deixando a opinião. É melhor adiantar o relógio em 1 hora ou deixar tudo como está? Você sente saudades do horário de verão? Corre lá, responde pra gente na enquete no portal SCC10 no Instagram. Nós também estamos ouvindo a sua opinião aqui no jornal. Então, vem para cá, interatividade do nosso SCC Meio-Dia. O Edson Raimundo, sou contra o horário de verão. Quem acorda cedo é mais prejudicado. É verdade, Edson. Tem que acordar 1 hora antes, né? Rodrigo Moreno, de Joinville. Se é algo que vai ajudar no custo de energia elétrica e na economia do nosso país, eu sou a favor, sim. Quem mais? Vamos ver. Ademir, não concordo com a volta do horário de verão. A economia que traz é insignificante. Ademir, obrigado. Tem mais, Andressa, eu sou a favor do horário de verão. O dia rende mais. Obrigado, Andressa. E para fechar, a Fátima, ela é de São José. Sou contra o horário de verão, é péssimo e interfere no meu sono. Obrigado. Fátima não gostou, não. Grande Fátima. Vai mandando aí. Já já novas opiniões para você. Terminou o SCC Meio-Dia, chega a turma do A Tarde é Nossa para te fazer companhia e animar o seu começo de tarde aqui na tela do SCC SBT. Agora a gente vai para a política. Já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso e a gente vai começar falando de MDB, que se reuniu ontem e vai deixar a escolha do candidato para o ano que vem. Prisco, conta tudo pra gente, já é uma marcha frenética dos partidos na eleição de 2022, Prisco. É, na verdade, Fernando, um processo de precipitação muito maléfico para o país e para o Estado. Ora, nós estamos aí, tudo bem, chegando já a setembro, mas a eleição é lá em outubro, novembro. Falo principalmente no contexto nacional. O próprio presidente da República, com essa polarização com o PT, ele precipitou todo o processo. Essa que é a grande verdade. E o país precisa, em meio à pandemia, reagir. A economia precisa responder, precisamos atacar o desemprego, conter a inflação, de alguma maneira, trabalhar esse alto custo de vida que já começa a pressionar, não a camada popular, essa sempre sentiu, mas já a classe média. Essa que é a grande realidade. Vamos à tela. Muito bem, primeiro telão, fecha, Romeu. Já está fechado.
Muito bem, da esquerda para a direita, o prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, ao centro, o deputado federal, presidente do partido no estado, Celso Maldana, e à direita, o senador Dário Berger. São os 3 pré-candidatos ao governo do estado pelo MDB. Essa foto foi tirada ao final da reunião de ontem, já no início da tarde. E o resultado era o previsível. A força da bancada estadual do MDB, que são 9, mas dá para contabilizar 10, porque Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, está na Secretaria da Educação e aqui de Palhoça a suplente Dirce assumiu. É uma força indiscutível. É o segmento partidário mais robusto hoje do MDB, num paralelo com deputados federais ou a bancada federal em Brasília, prefeitos, vereadores, tudo, é a bancada estadual, que na última semana ainda contou com o apoio do senador Dário Berger para jogar as prévias para o ano que vem. Mas, na verdade, as prévias foram sepultadas. Já tomaram a decisão, Bruno? Aquela história de 187 mil filiados, que realmente é o número de filiados do MDB, o maior partido do estado, estruturado nos 295 municípios catarinenses, mas 80% desses filiados não vivem a vida, o dia a dia do partido. Uma colocação ontem oportuna do ex-governador Paulo Afonso Vieira. Muitos que não têm nenhuma convivência partidária, não vivem o dia a dia, iriam votar. E o pior, Fernando, se na hora da votação desses 187 mil comparecessem 5%, 10%, poderia passar para o público externo a impressão de um partido enfraquecido. Então, ficou estabelecido o seguinte: para 15 de fevereiro do ano que vem, não é mais prévia. O caso o MDB vai mobilizar, vai recrutar os integrantes dos 295 diretórios municipais, mais prefeitos, vereadores, parlamentares, deputados estaduais, federais, senador e o diretório estadual. Que vão decidir. Então, aí, menos de 10 mil. Esses ainda votam. Que vão escolher o futuro candidato. Próximo telão, Romeu. Nós vamos ter no próximo, ao centro, os 3 pré-candidatos. À esquerda, Mauro de Nadal, deputado do MDB, presidente da Assembleia, Valdir Cobalcini, líder da bancada, e lá, por último, Carlos Moisés. Já se falava aqui que o assunto iria ficar por ano que vem, porque a bancada estadual assim desejava, para preservar a sua presença no governo, sob a tese, o argumento e o discurso de gerar governabilidade a Carlos Moisés. Tem não só vampiro na educação, ocupa a defesa civil e vários outros cargos. E os MDBistas não querem deixar os cargos. Então, isso foi jogado lá para fevereiro. Até porque a convivência hoje da bancada com o governador é muito boa. Emendas parlamentares, recursos para as bases eleitorais. Então, a afinidade é total e o interesse é mútuo. Agora, Fernando, esse adiamento não foi só para gerar governabilidade? Não, é para trazer Moisés. É para trazer Carlos Moisés para o partido. Então, ontem, os grandes vitoriosos, a bancada estadual e Carlos Moisés. E os grandes derrotados, os 3 pré-candidatos. Sim, porque nas pesquisas internas a serem realizadas até fevereiro do ano que vem, nenhum dos 3 vai aparecer à frente da intenção de voto numa recandidatura de Carlos Moisés. Ah, mas o MDB poderia apoiar Moisés num pequeno partido? Não. O MDB só aceita se o 15 tiver na o urna. recebimento ou a filiação de Carlos Moisés se ele for candidato ao governo dentro do MDB. O MDB quer ser protagonista e ter o cabeça de chapa. Agora, ele não vai para o MDB disputar uma prévia com os outros 3. É evidente que não. E outra, vai chegar lá com uma intenção de voto superior. Por quê? Celso Maldana é um grande valor político, mas ainda não tem tamanho para uma majoritária. Dário Berger até teria, mas o MDB não acredita nele. O MDB é o seu 7º partido. Além do que, tem um penduricalho judicial e jurídico sem fim. Sob o aspecto ético e moral, é um candidato extremamente vulnerável. E o MDB sabe disso.
Antídio Lunelli seria a grande alternativa, empresário vitorioso, prefeito reeleito de Jaraguá, testado nas duas pontes, privada e pública, Sim. mas ainda não é conhecido suficientemente. Mas para vice não iria Eu compor? acredito o seguinte, tem várias alternativas, Fernando. Uma, chapa pura. Moisés, Celso Maldana de vice, já está segurado, Celso terá uma presença na chapa majoritária, e ontem não houve disputa interna, não houve votação, porque já ficou assegurado isso anteriormente pelos parlamentares. Ele não vai disputar a reeleição à Câmara Federal, estará na chapa. Então, muito provavelmente, Celso com Moisés. Poderia dar a reeleição em chapa pura? Poderia, mas poderia deixar em aberto o Senado para compor com outro partido? Também é uma possibilidade. E Antídio Lunelli completaria seu mandato, elegeria sucessor e projetaria para 2026, já com um conhecimento maior do eleitorado. Isso aí é uma especulação, uma possibilidade, várias são as alternativas. Mas estamos falando de um partido que é o principal e é determinante no processo sucessório estadual e que, para fechar, e você me perguntar, pela primeira vez desde 1982 ficou fora do segundo turno, justamente em 18. Por isso, toda essa movimentação interna. Pois é. Só que Moisés vai para a reeleição e, num contexto político, renuncia para concorrer ao Senado. São 2 vagas lá na frente. E aí o governo é do MDB. Quer dizer, já seria porque Moisés estaria filiado. Mas seria genuinamente do MDB. Daí, originalmente, MDBista. É isso aí. Vamos lá, próxima tela então, vamos seguir com os nossos assuntos aqui. Começamos na próxima tela com Carlos Moisés também. Na sequência, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Supremo e ministro-chefe da Defesa, que congrega as 3 forças das Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Muito bem. Ontem nós falamos aqui, Fernando, da reunião dos governadores. Ela aconteceu. Dessa vez, Carlos Moisés marcou presença. E ele, que já havia recebido recentemente 2 governadores, coincidentemente, ambos do PSDB, que vão disputar as prévias pela indicação à presidência da República em novembro, no âmbito interno do Ninho dos Tucanos, João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, evidentemente que esses almoços não repercutiram bem no Palácio Planalto. Lá em 19, relembrando, Moisés se distanciou de Bolsonaro com algumas críticas. Depois, tentou se reaproximar, não teve receptividade do presidente da República. E agora está tentando manter um equilíbrio. E qual foi o equilíbrio? Foi manifesto ontem na reunião. Porque oportunistas de plantão, como o senhor João Dória Júnior, queriam o quê? Uma carta aberta à nação, com alfinetadas e estocadas contra o presidente da República. Claro, quer faturar, quer palanque, é candidato, fraco. É um factoidezinho esse Dória, um Mauricinho que não vai a lugar nenhum. E aí, quem que liderou a posição contrária a essa carta? Carlos Moisés. E levou a melhor com o apoio de outros governadores, inclusive Romeu Zema, de Minas Gerais. Ou seja, não conseguiu Dória o que desejava. E qual foi a proposta de Moisés, acolhida pelos governadores, sem oportunismo eleitoral? Os governadores, Fernando, vão se reunir com todos esses chefes de poder, da República, do Senado, da Câmara e do Supremo, isoladamente, em separado, e também com o ministro da Defesa, dentro dessa história de golpe, aquela coisa toda, só para se ter a garantia de que o processo democrático e o Estado de Direito estão assegurados. E assim teve um encaminhamento mais adequado à reunião de ontem dos governadores. Para fechar, vamos lá, próxima tela. Aí está. Para fechar, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que está sendo sabatinado neste exato momento no Senado. André Mendonça, advogado-geral da União, indicado para o Supremo na vaga de Marco Aurélio de Mello. E à direita, Humberto Martins, ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Aras será reconduzido na sabatina e depois na aprovação de plenário. Por quê? Porque o fato é que ele, ao assumir a PGR, ele deu um chega para lá, coisa que o Supremo já havia feito,
na Lava Jato. E isso agradou a representantes tanto da oposição quanto do governo, tanto da direita quanto da esquerda, no Congresso Nacional, especialmente no Senado. Muita gente investigada lá e não queria mais saber de Lava Jato. Então, vai ser reconduzido agora. A esquerda daí está vindo com uma conversa, Fernando, mas está muito bolsonarista, não abre nada que o Supremo deseja de inquéritos que precisa passar pelo Ministério Público, e o Procurador-Geral deixa para lá, para não encurralar o presidente da República. Muito embora no inquérito que está correndo, o Supremo abriu, sem ouvir o Ministério Público, ainda no tempo da sua antecessora, Raquel Dodge. Só que os esquerdistas não podem reclamar, porque se Augusto Aras está fazendo o jogo de Bolsonaro, o Supremo está fazendo o jogo da esquerda, da oposição, emparedando o presidente da República. Essa que é a grande verdade. Quanto a André Mendonça, não foi marcada essa batina para amanhã, não se sabe se vai ser marcada, em função desses disparos de Bolsonaro contra o Supremo, inclusive o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes na sexta-feira. Então, está sujeito a André Mendonça ter a sua indicação substituída pela de Humberto Martins, presidente do STJ. Já foi barrado na PF, né? Vamos aguardar. Obrigado, Até Prisco. amanhã. Intervalo, a gente volta em instantes.